Olá pessoal, hoje a gente vai ver um super resumo sobre as principais propriedades de potência. Existem duas coisas importantes que a gente precisa levar em consideração quando estuda potência. O assunto potência, ele aparece basicamente em todos os níveis, aparece no ensino fundamental, também no ensino médio e também no ensino superior. Duas coisas são importantes. Primeiro, que a gente está diante de uma linguagem. Ou seja, a gente está usando alguns caracteres, alguns símbolos para representar grandezas dentro da matemática. Então isso é uma coisa importante de a gente ter em vista logo no início. A gente está diante de uma linguagem científica utilizada dentro da ciência e a partir dessa linguagem a gente consegue escrever algumas ideias. Então isso é bem importante quando se estuda potência, quando se estuda propriedades de potência, de a gente ter em mente. Outra coisa importante, pessoal, existe uma gama muito grande de aplicações sobre propriedade de potência. Então, a gente tem aplicações de modelagem matemática, praticamente em grande parte da área das ciências exatas, a gente consegue encontrar a aplicação dessas propriedades de potência, só que elas não servem só para essa aplicação. Como eu frisei antes, as propriedades de potência estão muito relacionadas a uma linguagem, a uma maneira de escrever ideias dentro da matemática. Mas então, como se resolve uma potência? A gente frisou antes que se trata de uma linguagem. Então, o 2 a gente chama de base, o 3 é o expoente. Como é que se resolve isso? É só multiplicar a base por ela mesma 3 vezes. Então eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. O 2 vezes 2 vezes 2 é a multiplicação dos fatores e o 8 é a própria potência. Já vimos o que significa potência usando o exemplo 2 na terceira? Agora, pessoal, eu fiz um rápido resumo para a gente ver como funciona algumas propriedades de potência. Antes de mostrar para vocês, queria pegar aqui a calculadora. Pessoal, a calculadora ela resolve muitas das potências que a gente precisa calcular, tanto no ensino fundamental, como no ensino médio, como no ensino superior. Então, ela faz os cálculos de potência. Se vocês procurarem essa tecla aqui, ó, que é um chapéuzinho, a grande maioria das calculadoras científicas tem esse chapéu. Então, esse chapéu significa a potência. Então, por exemplo, 2 na terceira, se você tiver essa tecla, muitos têm y na x também, que significa uma tecla de potência, ou x ao quadrado, ou x ao cubo, que calcula as potências de grau 2 ou de grau 3. Vocês vão procurar lá nas calculadoras e elas é relativamente fácil de se calcular as potências utilizando a calculadora, uma calculadora científica bem simples. Dá para fazer esses processos de cálculo na sua resolução final. Ou seja, quando você já tem uma escrita, que eu vou mostrar para vocês agora, algumas dessas propriedades, então no final a gente consegue sim usar a calculadora como ferramenta. Bom, eu tenho aqui, pessoal, coloquei 9 propriedades. Existem autores que colocam essas propriedades de modo diferente. Eu coloquei aqui as 9 porque acredito que são as principais. Por exemplo, eu tenho aqui como primeiro exemplo, pessoal, a multiplicação de potência de mesma base. Então, por exemplo, eu tenho A na M vezes A na N. O que significa isso? A base é o A e o M é o expoente. Então, quando tu tens multiplicação de potência de mesma base, permanece a base e soma os expoentes. É uma propriedade bem comum dentro das propriedades de potência. A segunda, divisão de potência de mesma base. Permanece a base, observe ó, que eu coloquei a base novamente, a base A, e subtrai os expoentes. De novo friso, pessoal, trata-se de uma linguagem, de uma maneira de escrever ideias. A propriedade número 3, potência de potência. Então eu tenho ó, A na M sobre N. Então, potência de potência, como é que eu simplifico? Eu faço simplesmente a multiplicação de M vezes N. Ou seja, A é igual a M vezes N. A quarta propriedade, quando eu tenho uma multiplicação de dois números diferentes e está sobre um expoente M, como é que eu posso fazer? Eu posso separar, ó. Eu posso colocar o expoente sobre a base A e depois o expoente sobre a base B e fazer o cálculo normalmente. A propriedade 5, quando eu tenho uma fração,
A dividido por B sobre a potência, sobre o expoente M, eu também posso fazer essa separação, ó. Colocar o A na M e o B na M. Posso fazer essa separação. A sexta, se tu tem a propriedade A na menos M, observe que o expoente agora é negativo. Quando acontece isso, eu tenho que inverter a base, como a gente costuma dizer em matemática. Então, ó, isso aqui, essa maneira de escrever uma potência de base negativa, eu posso reescrever ela, ou seja, usando uma linguagem específica, e significa 1 dividido por A na M. Essas duas sentenças, elas são equivalentes. A propriedade 7 também é muito famosa. Se eu tenho uma base A e o expoente M sobre N, ou seja, uma fração, eu posso escrever essa potência no formato de uma raiz quadrada. Ou seja, o N, que é a base inferior dessa fração, vai ser o grau da raiz, e o M, que é a base superior dessa fração, vai ser o expoente, aquilo que vai estar interno à raiz quadrada que vai ser calculada. A propriedade número 8 e 9 são as mais simples. Todo número elevado a zero, a gente sabe que é igual a 1, então não importa o valor, se ele tiver no expoente 0, a resposta vai ser 1, e toda base com o expoente 1 vai ser ela mesma. Então essas duas são bem simples, todo valor elevado a zero é igual a 1, e toda base elevado ao expoente 1 é igual à própria base, que aqui eu estou chamando de A. Para completar o nosso resumo, vamos ver alguns exemplos, pessoal. Olha só, o exemplo 1. Eu coloquei aqui alguns números para a gente ver como essas propriedades funcionam numericamente. Então, por exemplo, a propriedade número 1, multiplicação de potência de mesma base. O que eu tenho que fazer? Somar os expoentes. Então, ó, as bases são iguais. Nesse caso, a base é igual a 2. Então, 2 na quarta vezes 2 ao quadrado é igual a 2 na sexta. Por quê? Eu simplesmente somei os dois expoentes. Propriedade número 2, divisão de potência de mesma base. O que eu faço? Permanece a base e subtrai os expoentes. Nesse caso, a base é igual a 3, 6 menos 4 é igual a 2. Propriedade número 3, potência de potência. Quando eu tenho potência de potência, a gente já viu que multiplica. Então, 2 vezes 2 é igual a 4. Também, observe que eu estou reescrevendo todas essas sentenças numa única base e num único expoente. Posterior a isso, eu poderia fazer na mão, por exemplo, nesse caso, poderia fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou até mesmo utilizar a calculadora. Simplesmente colocar o 2, chapéuzinho, né, essa tecla aqui, sobre o expoente 4. Propriedade número 4. Então, se eu tenho uma multiplicação, eu posso separar os expoentes, como a gente viu anteriormente também. Então, 2 vezes 4 ao quadrado é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 4 ao quadrado. A propriedade número 5, se eu tenho uma fração, eu também posso separar os expoentes. Então, ó, 3 sétimos na sexta é igual a 3 sobre 6, dividido por 7 sobre 6. A propriedade número 6, se eu tenho um expoente negativo, então, ó, 2 sobre, né, no expoente menos 2, é a mesma coisa que 1 sobre, né, dividido, porque é uma fração, por 2 ao quadrado. Observem, pessoal, aqui é importante observar que esse 2, que era negativo, no lado esquerdo do formato de escrever, ele se tornou positivo. Propriedade número 7, eu tenho 3 sobre 1 meio. Eu posso transformar essa potência numa raiz quadrada. Então, ó, a base inferior é o grau da raiz, nesse caso é o grau 2, e o expoente interno do número que está dentro da raiz vai ser igual a 1, porque a minha base superior dessa fração é igual a 1. Então, 3 sobre 1 meio é a mesma coisa que raiz quadrada no número 3. As calculadoras, como falei antes, também conseguem entender esse tipo de cálculo. E as duas últimas propriedades, então a gente viu que todo número elevado a zero é igual a 1, então 10 na zero é igual a 1, e todo número elevado à potência de grau 1 é a própria base. Então, se eu tenho 6 na 1, 6 sobre 1 é igual a 6. Então, esses são os 9 exemplos que a gente fez numericamente sobre essas propriedades de potência, que são as principais propriedades de potência, e é uma maneira, como falei antes, de reescrever potências com a sua respectiva base e o expoente. Esse com certeza é um super resumo sobre as propriedades de potência, que é uma maneira de escrever
ideias matematicamente falando, a gente utiliza uma linguagem específica, é muito utilizado dentro da nossa notação científica, por exemplo, a gente tem aplicações de propriedades de potência, a gente consegue também representar números muito grandes e números extremamente pequenos utilizando essa linguagem. Essa linguagem com certeza é muito poderosa para representar grandezas dentro da área das ciências exatas. Então esse com certeza é um super resumo, um resumo muito sintético das principais propriedades de potência. Espero aí que você tenha gostado. Se você conhece um amigo que está com dificuldades em matemática e que está estudando potência, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você gostou desse vídeo, deixe um gostei porque ajuda muito na divulgação desse projeto. Fica também o convite para se inscrever no nosso canal e acompanhar os vídeos que a gente vai postar semanalmente sobre assuntos relacionados à matemática, mas a matemática vista de forma bem ampla. Um grande abraço, pessoal. Nos vemos por aí. Valeu. Tchau.